Nessa manhã, nós estamos celebrando grandes coisas que Deus tem feito no nosso meio. Nós chamamos esse encontro nessa manhã e hoje à noite também, Festa Multiplicar. Porque Deus tem multiplicado as nossas vitórias aqui. E no contexto da igreja de Jesus, para nós, vitória tem a ver com dia a dia Deus acrescentar pessoas que vão sendo salvas e chegando ao conhecimento do amor de Cristo Jesus. Pessoas que estão sendo atraídas para que Deus possa realmente, atraídas a Deus, e Deus vai entrando nas histórias e fazendo grandes milagres nessas vidas. Tudo que vai acontecer nessa manhã tem a ver com multiplicação. Nós teremos daqui a pouco batismos, Deus multiplicando o número de discípulos que estão crescendo. Lá em Atos capítulo 2 é tão lindo. A Bíblia diz que o amor era tão profundo no meio daquela igreja, que dia a dia Deus ia acrescentando novas pessoas que iam sendo salvas, iam conhecendo esse Cristo Jesus. Hoje o batismo, manhã e noite, faz parte dessa festa de multiplicação de discípulos. Depois, nós teremos um momento tão precioso também, de vamos celebrar duas crianças que nasceram no meio da nossa comunidade, Deus multiplicando no nosso meio, realmente pais, filhos, crianças. Deus tem sido tão gracioso conosco. A palavra dessa manhã vai falar sobre exatamente essa experiência maravilhosa de viver como igreja, como comunidade, e experimentar a multiplicação da vida de Deus no nosso meio. Deus tem sido gracioso conosco. Eu queria que talvez tenha algum dado aqui importante. No início do ano nós éramos 59 células. Para aqueles que não entendem esta linguagem, deixa eu explicar. A igreja se reúne no domingo aqui nesse auditório, mas durante a semana nós nos reunimos nas casas. Cada uma dessas casas representa uma célula. Como uma célula do corpo de Cristo, ela precisa multiplicar. E nós no início do ano éramos apenas 59 células. Chegamos agora em agosto a 83 células. Para entender mais ou menos o que significa isso, vamos celebrar. Celebre a Deus, o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito. Isso significa que em média cada célula tem 10 pessoas, em média, que toda semana se encontra para orar, para repartir a sua vida, para nós encorajarmos uns aos outros, para nos amarmos uns aos outros, para apoiarmos uns aos outros. Quem está vivendo essa experiência de célula tem experimentado coisas tão preciosas lá durante a semana. E para nós, vida cristã é isso. É relacionamento com Deus, mas é relacionamento uns com os outros. É o amor de Deus fluindo. Nós recebemos o amor de Deus, mas esse amor ele é repartido com pessoas. E para nós, isso acontece durante a semana também através das células. Nós chegamos a 83 células, uma média de 830 pessoas que se reúnem durante a semana. Mas até o final do ano, nosso alvo é que pelo menos 100 células, 1000 pessoas estejam envolvidas realmente nessa experiência tão maravilhosa das células. Então eu convido você para festejar conosco nessa manhã as grandes coisas que Deus tem feito no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Queridos, nós vamos orar nesse tempo. Quero convidar você a entregar a sua vida nessa manhã a Deus e a festejar tudo que Deus tem multiplicado entre nós aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tu és bom, Tu és tremendo, Tu és, ó Deus, grande em poder, Tu és o nosso Deus. Não há nada impossível para Ti, Senhor, nada. Se nesse momento pessoas estão aqui vivendo dramas, lutas, dificuldades, desafios, Deus, que eles possam crer que em Ti nós somos mais do que vencedores. Que Deus, com o Senhor nós conquistaremos vitórias. E a maior vitória ela é espiritual. É saber que nós não, ó Deus, seremos vencidos pelo pecado. É saber que o mal não pode nos dominar. É saber que o inimigo não tem poder para destruir a minha casa, a minha família, o meu casamento, a vida dos meus filhos. Porque contigo, Deus, nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, por cada vida que tem se aproximado de Ti.
Obrigado por cada pessoa que, ao conhecer o teu amor, a tua vida em nós, tem sido transformada no nosso meio. Obrigado pelos batismos agora, onde pessoas irão declarar publicamente que encontraram o Deus do impossível, que suas vidas têm sido transformadas, porque o teu amor, Jesus, tem mudado a história de cada uma delas, assim como mudou e tem mudado a minha história, a nossa história. Senhor, recebe este culto como honra ao Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que reconhecemos que tudo que há de bom, que tudo que há de vitória no nosso meio, não é fruto da mão de homem, Senhor, mas é fruto da tua presença no nosso meio. Bendito e louvado seja o Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, Ele é digno, só Ele é digno de receber. Legal. Bom dia, igreja, eu me chamo Ranulfo. Gente, é um momento muito especial na vida da igreja, onde nós temos a oportunidade de não só cumprir a nossa missão de fazer discípulos, mas também ouvir e ver discípulos que estão professando a fé em Jesus, seguindo a ordenança do nosso Senhor, que todo aquele que crê, né, Ele faz isso por meio do batismo e mandando realmente uma mensagem para o mundo espiritual, de que a sua vida agora tem um senhorio, tem um Senhor, tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar aqui apresentando para vocês a vida do Daniel. Os papais estão ali, Luiz Carlos, Carmen, Janine, né, Felipe. Daniel, então te fazer a pergunta se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim, eu creio. De todo o seu coração? Sim. Sim. Então, Daniel, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, gente, eu estou aqui com a Verlaine e a discipuladora da Verlaine, Aline. Cadê os amigos? Verlaine, a pergunta para ti também é se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim, creio. Então, Verlaine, mediante a sua pública profissão de fé, eu, Ranulfo, a tua discipuladora Aline, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oi, gente, eu sou o Michel. Esse aqui é o Paulo. Bom dia, gente. Gente, é um privilégio a gente poder estar aqui hoje como discípulos de Jesus, batizando Paulo. Paulo chegou na nossa igreja a primeira vez lá no plantão pastoral, né? O Robson atendeu o Paulo, eu estive junto com ele ali. Paulo já participou do retiro, já foi se envolvendo, e glória a Deus, hoje estamos aqui para celebrar a vitória aí do Paulo, que conheceu esse Jesus e tem vivido coisas maravilhosas. O Paulo já está conectado numa célula. Cadê a célula do Paulo aí? Aê, galera! A filhona do Paulo também, cadê a Nath ali? Glória a Deus, Nath, a alegria da Nath, né? O pai poder estar sendo batizado aqui hoje. E a gente está aqui, o Jefferson é o líder da célula. Mas Paulo, eu quero te fazer algumas perguntas. Tu crê no Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador? Creio, como o único meu Senhor e Salvador. Por quanto tempo tu quer seguir esse Jesus? Por toda a minha vida. Amém. Glória a Deus. Então, Paulo, eu e o Jefferson, como discípulos de Jesus, te batizamos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro. Essa é a Juliana. Oi. E a Dani. Gente, olha só, é muito legal o que a presença de Jesus vai fazendo na nossa vida, né? A Juliana hoje está aqui para celebrar. E a Dani, além de ser irmã em Cristo, ela é cunhada da Ju, né? E é muito legal que essa dinâmica da família de Deus aproxima relações que muitas vezes se fala, cunhado não é família, né? Sogro não é família. Sabe aquelas coisas? Não sei se você já ouviu em algum lugar isso, mas como é legal ver que a família de Deus, ela é uma família envolvente, contagiante. Então aqui está a irmã em Cristo e a cunhada para batizar junto, por ter sido influência sobre a vida da Juliana. O Carlos está por aí, né? O Carlos está ali, a Gabi está ali, feliz com a mamãe, né? Tá o Sérgio, que é cunhado, está ali também, né? Mas além dessa família, eu quero saber se tem mais gente que é da família da Juliana que está aqui hoje. Ju, nós queremos te perguntar, eu fiz uma pergunta para a Ju ali, que não, perguntei se tu ia chorar. Tu tá bem? Tá bem? Tá? Além dessa pergunta, nós aqui como tua família, nós queremos ouvir de ti com muita alegria, se você entende que Jesus é teu Salvador e teu Senhor. Sim, eu creio. Então, com muita alegria, nós como discípulos de Jesus, como irmãos em Cristo Deus, como tua família aqui reunida, nós queremos te batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, eu sou Márcia. Vou falar aqui um pouco da Camila. Se eu não disser que ela tem sido um grande presente de Deus para minha família, para nossa célula, tá vendo tudo que Deus está fazendo na vida dela, tem nos feito crescer muito. Mas eu quero chamar, onde é que está a célula Bis aí? Onde é que está? Ô, levanta a célula Bis aí. E a família Monte Serra, onde é que está? A gente tem, desde o primeiro dia que a Camila chegou na nossa célula, desde o primeiro dia que ela quis sentar na cadeira do milagre, desde o primeiro dia que ela começou a ter expectativas em Deus, a gente tem crescido muito com o que Jesus tem feito na vida dela. E Deus usou muito a Paulinha, né, e o Vifran para que ela pudesse ver um pouco de Jesus na vida deles. E hoje, né, ela está tomando uma decisão como essa. A gente está muito feliz, Camila, de estar participando disso tudo aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. Tu já entendeu quem é Jesus? Tu já aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Tu quer viver com Ele para sempre? Sim. Diante da tua confissão de fé, nós como discípulos de Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E a mão dele está por trás de todas as coisas. Por isso nós não acreditamos em coincidência. E eu estava vestindo aqui esse paletó aqui do kimono. Tem a ver com um momento todo especial. Porque um dia o Rafa, ele aceitou um desafio aqui. E uma pessoa que ele não via, quem sabe nem conhecia direito, um dia viu o Rafa se graduando. Viu o Rafa aqui na frente. Me apresentou para o Rafa. Rafa foi para a nossa célula e junto, né, com toda a família, vou pedir para a célula Bis de novo, a nossa célula, se levantar. Se tiver mais algum familiar também do Rafa, pode se levantar. E junto com a nossa célula, tá lá o Andrei, veio de kimono também, Andrei. Legal, cara. Show. Pô, cadê a galera do jiu-jitsu então, né? Aqui, ó. Paulinho. O João, né, tem sido pessoas também que Deus tem usado ali junto no tatame ali pra gente entender um pouco melhor do caráter de Cristo. E tem sido muito especial tá vendo tudo aquilo que Deus tem criado na vida do Rafa. Eu preciso te fazer uma pergunta, Rafa. Tu já entendeu quem é Jesus? Entendi.
já aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Tu quer viver com Ele para sempre? Aceitei, cara. Diante da tua pública profissão de fé, eu e a Nayane, como discípulos de Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, igreja, eu sou o André. Essa aqui é a Valentina, o Carlos, a Lanza, a titia e a Gabi. A Gabi é a líder da célula dela, né? Todos que estão aqui, junto com a Vale, estão aqui porque tem influenciado a Vale para mais perto de Jesus. Eu queria perguntar, a família da Vale está aí? Sei que o vovô... Aí, gente. Os amigos lá do Monte Alegria... Temos as amigas da escola que vieram também. O vovô e a vovó, cadê? Estão aqui? Ali, o vovô e a vovó. Os amigos, né? Também estão aqui juntos. Vale. Ó, vou tirar uma foto lá, ó. Vai aparecer lá na foto. Vale. Eu tenho que fazer uma pergunta diante de todo mundo aqui para ti. Tu crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então nós, como os discípulos de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Eu sou o André. Esse é o Marcos. E esse é o Anderson. Anderson é o líder da próxima multiplicação. Cadê a célula aí? Aí, glória a Deus. Legal. Marcos, tu crê em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então a gente te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Quando a gente canta uma canção como essa, a gente tem que ter uma dimensão de olhar muito maior do que a letra. Muito maior do que a letra. Eu estava cantando essa canção e pensando na minha história. Na minha história. Meu avô, gente, era garimpeiro lá no Pará. Você imagina? Já ouviu falar do garimpo mais famoso do Brasil? Qual é o nome dele? Serra Pelada. Pois é, meu avô era garimpeiro. Se prostituía noite após noite. Meu avô teve 25 filhos, espalhados. É uma história de dor a nossa família. Ele havia casado com uma mulher, a mãe da minha mãe, com quem ele teve 9 filhos. Foram os filhos, diria, do casamento dele. Mas a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu muito jovem, 32 anos. E depois o meu avô, então, no garimpo, ele já tinha casos extraconjugais. Ele não era fiel à minha avó. Ele se enveredou e teve vários outros filhos e trouxe uma dessas prostitutas para dentro da casa dele. Ele não conhecia Jesus. Mas um dia o evangelho chegou na casa do meu avô, através da minha mãe, com 15 anos de idade. Minha mãe conheceu a Cristo. Rasgaram as bíblias dela. Foi um rolo assim tão grande. Mas minha mãe perseverou e o irmão mais velho então da minha mãe, ela era a segunda, também veio ao conhecimento de Cristo. E os irmãos começaram a se converter. E depois, gente, o meu avô e aquela mulher que era prostituta conheceram a Jesus. Os filhos depois foram conhecendo a Cristo. Eu estava cantando essa música que diz: eu serei pai de multidões, tocarei a muitas gerações. E eu estava pensando e agradecendo ali a Deus: Senhor, obrigado porque o evangelho chegou lá na casa da minha avó, do meu avô, através da minha mãe. E obrigado porque depois disso a história começou a ser transformada da nossa família. E ainda que
o determinismo freudiano diga que está determinado uma sequência de miséria para a sua história, quando Jesus entra, ele interrompe esse ciclo de desgraça. E ele começa a estabelecer uma nova cultura, um novo padrão. E para a glória de Deus, a história da minha mãe já foi outra. Ela foi uma mulher séria, íntegra. Casou-se com um homem íntegro, meu pai. Meu pai se tornou pastor, eles se tornaram pastores. Depois nasceram 3 filhos, eu, meu irmão Júnior, mais velho, eu, depois a Joyce. Para a glória de Deus, nós 3 filhos. Casamos com pessoas que amam a Jesus. Para a glória de Deus, o ciclo foi interrompido lá na minha mãe e nossa família, minha família, hoje eu tenho 2 filhas, Laila e Radassa, que já amam a Jesus também. A Marta, minha irmã é casada com um pastor, eles pastoreiam nos Estados Unidos, estão indo para o Canadá agora, para um novo desafio de plantar uma igreja lá no Canadá. Meu irmão é líder do Ministério de Atletas de Cristo no centro-oeste do Brasil, casado com uma professora de educação física, eles ministram junto aos atletas. E agora está se preparando, foi a notícia de 15 dias. Mano, finalmente eu não aguento mais, vou para o seminário, vou me preparar para ser pastor. E a história dos filhos do meu irmão, a história da filha da minha irmã, são novas histórias das nossas filhas, podem ser novas, porque um dia Jesus entrou na nossa casa. Deixa eu dizer para você, multiplicação é isso. É a vida de Jesus quando chega. Ele começa a mudar a história. Ele começa a multiplicar um novo padrão de vida, gente. É a vida de Cristo. Então, se a sua vida e a sua história ou da sua família for de desgraça, quando Jesus entra, ele coloca um ponto final e ele dá um novo modelo, uma nova história para a glória de Deus. Amém, gente? Isso é lindo, isso é maravilhoso. E nós vamos celebrar a vida, o nascimento de uma criança, de 2 crianças hoje. Aqui eu quero chamar a Julinha para trazer os pais, Gustavo, Ana Paula, né, o Maninho, o André, e toda a família, todos os parentes podem subir. Também quero chamar o Leandro aqui, já conosco. Leandrinho, vem aqui, para que a gente também possa conduzir o segundo momento. Para a glória de Deus, essa criança já pode nascer num contexto de uma vida nova, a vida dos pais, a vida de Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Meu Deus, que linda, muito especial. Nós estamos celebrando hoje aquilo que Deus deu ao Gustavo e à Ana, para que vocês possam pastorear a vida da Julinha, e que a vida de vocês reflita Cristo de tal maneira que a Julinha, não é, de tal maneira que o Andrezinho também possam um dia vir ao conhecimento do amor de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu quero ter o privilégio de pegar um pouco a Julinha, posso? Valeu, igreja. Glória a Deus, gente. Vocês são privilegiados, não apenas por receberem a Julinha como presente, o Andrezinho, mas por vocês já terem recebido a Cristo, porque Ele é a base de tudo. É nele, por Ele e para Ele tudo que nós temos. A Julinha não é de vocês, ela é de Deus, mas Deus confiou a vocês o privilégio de cuidar, de orientar, de amar, de pastoreá-la, de apontar o caminho, mas apontar não com as palavras, apontar com a vida de vocês, sendo modelo e padrão. Quando as crianças veem pais que se amam em primeiro lugar e que amam a Deus sobre todas as coisas, elas procuram encontrar esse amor, e logo elas vão descobrir que esse amor tem nome, é Jesus. Louvado e bendito seja o Senhor. Nós queremos orar por você, Julinha. Igreja, estende a mão na direção, vamos ficar em pé. André, você está feliz com a maninha? Gustavo, querido, você tem o privilégio de orar pela sua filha como líder da sua família, da sua casa. Nós vamos impor as mãos sobre ela, estende as mãos. Que família linda essa aqui, glória a Deus. Traz ela aqui pertinho aqui, vem cá você, Gustavo, vem cá do lado da filhota aqui. Você vai orar. Igreja, nós vamos abençoar a vida dela em nome de Jesus. Ó Senhor, te agradecemos por ter colocado a Júlia e o André nas nossas vidas, Senhor, para cuidarmos deles segundo a Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos dando sabedoria, Senhor, como Pai, Senhor, como sacerdotes do lar, Senhor, para
edificar, Senhor, que elas venham ter a vida edificada na Tua presença, na Tua palavra, Senhor, que Tu venha estar guardando e protegendo elas, Senhor, e que elas venham Te conhecer, Senhor, através de nós, Senhor, que venham conhecer o amor de Cristo, Senhor, através do nosso amor, Senhor, que podemos ser exemplo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Nós queremos, em nome da igreja, entregar uma Bíblia. Eu não posso dizer que seja a primeira, mas é a Bíblia que a igreja, a sua igreja futura, mais presente já, né? Para que ela possa ser edificada sobre um alicerce que é Cristo, né? A nossa rocha. Deus abençoe vocês, viu? Parabéns, família, Deus abençoe vocês. Vou chamar o Benício para trazer os pais e toda a família que está junto aí, avós, turma que veio de outras cidades para celebrar junto. A célula como extensão da família, né? A célula que hoje participa, o Rubem SBL. Chamar de estar o pessoal da onde multiplicou lá atrás, o Everton, a Ju, quem tiver por aí, vem para celebrar junto. E com muita alegria poder apresentar para vocês o Benício. Outra coisa que a gente pode fazer uma reflexão muito profunda, né? Ter filho é muito bom, mas dá trabalho, né? Dá trabalho, gente. E aí parece que está tirando o romantismo da coisa. Não, dá trabalho e sim... Quando uma nova vida surge espiritualmente, dá trabalho discipular, acompanhá-la. Isso é o amor em movimento. E o Rubem e a Cibele têm esse privilégio e essa responsabilidade hoje, né? De curtirem a alegria da chegada do Benício, mas de acordar no meio da madrugada para trocar fralda, para dar mamar. Ter filho dá trabalho, mas tenho certeza que vocês, sendo intencionais como vocês estão sendo, pedindo a ajuda de Deus, vocês estão multiplicando a vida de Deus na vida do Benício. E nós como igreja nos alegramos com isso. Estamos junto com vocês e eu quero ter o privilégio de apresentar o Benício. Tá aqui a família de vocês. Gugu, te pedi para entregar aqui, cara. Por favor, o Gugu e a Márcia são líderes da célula. Já tem um outro presente junto. Entreguem ali em nome da célula, da extensão da família. Fiquem pertinho deles. Amor, vem cá. A gente quer orar por eles. Vocês têm uma rede de apoio, né? O Gugu e a Márcia simbolizam isso por meio da célula, né? O Everton e a Ju subiram. Estão ali, né? A célula onde multiplicou. A família está aqui. Família, obrigado. Nós nos sentimos família com vocês. Saibam disso, viu? E a gente se alegra muito. Somos família, né? Somos família. E nós queremos, então, dizer para vocês que, como discipuladores de vocês, nós nos alegramos muito com esse momento. Estamos juntos com vocês, tá? A gente tem uma experiência para repartir também aí. E a gente fica feliz em fazer isso. E, Rubem, nós estamos aqui pertinho de ti, mas passar para ti o privilégio e a responsabilidade de continuar consagrando, um dia de cada vez, a vida do Benício a partir da consagração da vida de vocês como pais do Benício, tá bom? Senhor Jesus, com um coração cheio de gratidão, Senhor, que eu e a minha família, Senhor, não somente te apresentamos o Benício hoje, mas consagramos, Pai, a vida dele nas Tuas mãos, Senhor. Pai, no mundo tanta violência, doenças, Pai, pedimos que Tu possa guardar ele, mas principalmente livrar ele de pecar contra Ti, Senhor. Nos dá sabedoria do alto, Senhor, nos ajuda a educar ele segundo os Teus caminhos, Pai, mas principalmente nos enche do Teu amor, Senhor. Que ele possa enxergar esse amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família e também nesse contexto, Senhor, que temos enxergado o amor de criar filhos espirituais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado por essa responsabilidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço e peço, Senhor. Amém. Bom dia, meu nome é Shane. Nós estávamos tendo um tempo de discipulado, nosso discipulador Esther e Martinha, minha esposa Michele, né? E eu pensei, muitas vezes nossas conversas são tão ricas assim de a gente, quando a gente não está tomando um puxão de orelha, né? Mas quando essas também são muito ricas nesses momentos aí. Mas Deus tem colocado na nossa vida esse casal maravilhoso aí. E Deus tem permitido muitas vezes a gente conversar sobre algum texto, alguma coisa. E eu queria trazer essa experiência para vocês,
para que você possa também nesse dia de multiplicar entender como é precioso relacionamentos em volta do chimarrão que vamos estar tomando aqui, relacionamentos em volta da palavra. Você que não está vivendo isso ainda, não deixa de viver um relacionamento de discipulado, porque realmente quando e é diferente quando eu e o Tércio, nós dois enxergar uma situação bem como homem, né, e bem só dois olhares, mas quando entra as esposas tem outro olhar também. Então existe uma grande riqueza tanto no discipulado 1 a 1 quanto o discipulado em casal, e isso se multiplica para a célula lá, onde vários olhares vão estar olhando uma situação e sendo abençoados, encorajando uns aos outros. Nós vamos olhar o texto hoje em Hebreus. Pode jogar para nós lá nosso PowerPoint. O texto hoje em Hebreus, e falando sobre tem uma frase que aparece muito aqui na Monte Serra: só por hoje. Quem já viveu CR, né, Celebrando a Restauração, que é um ministério que nós temos aqui, já usou muito essa frase. Nós vamos estar focando hoje na palavra de hoje. Então, só por hoje, mas essa palavra hoje, o que ela significa? Qual é o impacto de hoje? Então, nosso texto principal vai ser Hebreus capítulo 3. E eu quero ler o texto, e minha primeira pergunta aqui para o nosso tempo é para Martinha. Mas deixa eu ler primeiro o texto. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Martinha, o que significa Hebreus, o livro de Hebreus? Como é que Deus tem usado Hebreus na sua vida? Boa noite. Boa noite. É o nervoso. Bom dia, gente. Eu sou a Martinha. Falando de Hebreus na minha vida, eu acho que a gente pode olhar para Hebreus como uma carta escrita. A gente não sabe quem escreveu, né? Tem muitas sugestões de autores, o livro de Hebreus, mas o destino a gente sabe. E eram para aqueles judeus cristãos que tinham recém se convertido, estavam na igreja, mas ainda tinham muito forte aquela experiência do passado, a antiga aliança, o tabernáculo, o templo, tudo era muito forte, né? E Hebreus chega para mostrar uma novidade. O livro começa falando assim, ó: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias, hoje, né, lembrando dessa palavra, nos falou através de Jesus Cristo. Então, em todo o livro a gente pode ver a supremacia de Cristo mesmo, que Jesus é superior a anjos, superior a sacerdotes, superior à lei, superior ao tabernáculo, ao templo, superior a tudo, a Moisés, né? E a gente vê que o autor de Hebreus, ele tinha essa intenção de mostrar a superioridade de Cristo e a necessidade muito mais de olhar para o hoje do que para o passado. E o que Cristo, então, numa nova aliança, numa nova vida, estava trazendo para nós nessa fase. Na minha vida, isso é um livro que enriqueceu muito. Eu acho que para quem não leu Hebreus, vale a pena ler, porque você compreende muitas coisas do Antigo Testamento. É um livro que nos liga para compreender o quanto todo o Antigo Testamento foi uma sombra, uma preparação para a mensagem de Cristo chegar bem ao nosso coração. Como a gente compreende que a necessidade de um sacrifício foi suprida quando Jesus foi o sacrifício único e final. Quando a glória de Deus, que antigamente era representada no Santo dos Santos, agora a gente entrava por um caminho, né, que em Hebreus fala, entra pelo Santo dos Santos, o sangue do Cordeiro é o caminho. Jesus é o nosso caminho, o caminho do Santo dos Santos. Então, para mim, a vida é isso. Jesus, através de Hebreus, ele nos revela o quanto ele é necessário para essa entrada no Santo dos Santos, para essa comunhão, para essa aproximação de Deus, para essa glória de Deus na nossa vida, né? Obrigado, Martinha. E, Michele, eu
separei uma pergunta para ti. Essa frase principal aqui, que nós estamos, o centro do texto que nós escolhemos hoje, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, poeticamente colocado, podia ter dito, ó, todo dia. Mas o cara diz, não, enquanto existe um dia que tu acordou e ali aquele dia ainda é chamado hoje, tem algumas coisas que têm que ser consideradas. Nós vamos entrar nessas coisas. Mas, Michele, para ti, o que significa hoje? Bem, como o mestre sábio do Kung Fu Panda fala, ele disse, ontem é história, amanhã é mistério. Hoje é uma dádiva, por isso que se chama de presente. Né? Hoje a gente pode viver, né? A gente não pode fazer mais nada do passado. E amanhã é por vir ainda. Mas hoje, a pergunta, sou quem eu quero ser hoje? Eu gostei muito, essa semana eu estava lendo em João 10, que Jesus de novo está falando com os fariseus e eles disseram, Abraão é nosso pai. Pois é, teu pai, Abraão, está feliz que meu tempo chegou. E eles dizem, por acaso você não tem nem 50 anos e falou com Abraão? Ele disse, mas antes que pai Abraão nasceu, eu sou, né? Então, mas ele estava vivo naquele dia hoje falando aquilo. É muito grande para mim, porque ele é hoje ainda, para mim, para nós. E a pergunta para mim hoje, esse domingo, né? O que eu vou fazer hoje? Dias viram semanas, que viram meses, que viram anos, que viram a vida. Então, eu estou vivendo minha vida hoje. Então, significa muita coisa para mim. Decisão hoje que eu vou fazer. Obrigado. E eu sou inspirado pela Michele. Cada dia que se chama hoje, quando ela acorda lá, também eu sei que vocês têm essa cultura na casa de vocês, Tércio. A Michele acorda lá, vai de joelho e ora para nossa família. É um tempo que eu saio para orar ao mesmo tempo da natação, então eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. A Michele fica lá. Então eu sei que ela procura a presença de Deus, chamando a presença de Deus para dentro da nossa casa, cada dia que se chama hoje. Vamos dar uma olhada no texto aqui, ó. Começa lá em cima, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o coração. Acho que tem muitos textos na Bíblia, Velho e Novo Testamento, que falam para ter cuidado com o seu coração. É dali que procede as suas decisões, a sua vida. Cuidado com o seu coração, para que você guarde o coração do mal, né? Então, mas esse texto está dizendo, olha, cuidado com o seu coração. Olha só o que diz. Tem umas palavras fortes aqui, texto. Diz, perversos, incrédulo e endurecido. Olha só lá em cima. Que nenhum de vocês tem um coração perverso e incrédulo. É incrível que, e depois embaixo diz aqui, ó, que de modo nenhuma de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então, essa questão de cuidar o coração para que não venha a ser perverso, incrédulo e endurecido, às vezes eu na minha própria vida já quis separar essas coisas, pensar, não, mas meu coração só não tenho fé, mas eu não sou perverso, né? Eu sou duro de coração, não, Deus está tentando falar comigo, daqui a pouco Deus está usando alguém na minha vida falar comigo, não quero ouvir disso, mas não sou perverso. Não, mas é um pacote ali que vem no texto, diz assim, perverso, incrédulo, endurecido. E o convite vai ter muito cuidado com o seu coração, porque o resultado de ter um coração desse jeito, perverso, incrédulo, endurecido, o resultado é duas coisas que aparecem aqui, ó, olha só. Se afasta do Deus vivo e é enganado pelo pecado. Eu queria te convidar hoje, Deus te trouxe aqui, para sair daqui com um coração que não seja dessa forma. Afaste do Deus vivo, enganado pelo pecado. Isso procede do coração que não faz, é perverso, coração que não crê, que é endurecido, e nós não queremos de forma nenhuma ser essa pessoa, ter esse coração. Mas então, qual é a solução, Tércio? Qual é a solução? Diz assim, ó, ao contrário. Então, a vontade de Deus para nós não é aquilo, mas é o contrário disso. Então, ao contrário, talvez a tentação seria pensar assim, ó, ao contrário de ter um coração perverso e talvez seria assim, fazer coisas boas, ou talvez acreditar mais, né, ser uma pessoa mais moldável. Essas realmente são as soluções que vão vir a um coração que experimentam o ao contrário que está nesse texto. Mas o ao contrário
realmente é uma coisa muito prática. Encorajem-se uns aos outros. Eu achei interessante, talvez nesse contexto de multiplicar, você já pensou, mas eu não preciso me envolver com esse negócio aí. Célula, eles ficam batendo nesse negócio de novo, parece, não param de falar, e agora tem um culto só sobre multiplicar, mas meu coração não está nisso. É errado? Já foi feita essa pergunta. É errado, não quero me envolver. Olha, a célula e o discipulado 1 a 1 e também aquele agrupamento de discípulos, como nós temos aqui nessa mesa, ela tem a função de encorajar-se uns aos outros. Então, a nossa aplicação disso aqui na Montserrat, que temos aprendido e visto no mundo inteiro e aparece no Novo Testamento, é que a igreja não acontece só num prédio, mas de casa em casa, que esse envolvimento, esses relacionamentos de casa em casa, elas têm a função de encorajar-se uns aos outros. Então, a gente nem precisa responder se é pecado não querer estar em célula. Isso aí é uma aplicação. O que o texto está dizendo que é um coração perverso, incrédulo e endurecido, é quando você não tem o desejo de encorajar-se uns aos outros. Vamos entrar nisso um pouquinho. Teste, o que quer dizer encorajar-se uns aos outros? Eu separei alguns textos aqui interessantes para a gente dar uma olhada, mas antes de ler o texto, deixa eu só comentar algo. A vida de Cristo, não é? A relação de Cristo, ela foi desenvolvida em relacionamento, Pai, Filho e Espírito, né? É uma expressão de comunidade, não uma expressão de vida solitária, independente, autossuficiente. Entender o cristianismo precisa entender essa dimensão de vida. Nós não podemos crescer no que diz respeito a crescimento interior independentemente. Deus criou um vínculo de relacionamento para isso, e a igreja é exatamente isso. Esse texto nos convida a encorajar, mas eu queria chamar outros textos que eu separei, porque nós precisamos entender que nós somos a expressão, então, dessa vida em relacionamento que se multiplica, e que esse amor vai crescendo e se multiplicando quando a gente vive nessa dimensão. Então, o primeiro texto que eu separei, que foi 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é um convite para exortação e edificação mútua. O texto diz assim: portanto, irmãos, que vocês possam exortar-se e edificar-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Paulo está elogiando a igreja que já estava vivendo essa experiência de edificar uns aos outros, de exortar. A palavra exortar é interessante. A gente sempre pensa em bronca, né, quando fala de exortação. Mas a palavra grega para exortação, ela significa encorajar uns aos outros. Você fala a verdade com a motivação de encorajar a pessoa a uma mudança, de crescimento. Então há um convite nesse texto para vivermos em comunidade essa experiência. Outro texto interessante é Romanos 15, 14, que é um convite ao aconselhamento mútuo. Ele diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha que interessante. Quando ele fala do aconselhamento e orienta o aconselhamento, ele diz a motivação, ele diz que é a bondade que existe entre nós. Olha lá, a bondade nos inspira a nos aconselharmos uns aos outros. Quando a gente está no discipulado, a gente sempre tem isso em mente. Por que nós vamos aconselhar? Porque o que nos move é a bondade, é o desejo de ver aquele nosso discípulo crescendo, aquele irmão avançando, né? Outro texto muito especial é Gálatas 6, 1 e 2, que é um convite a duas coisas. O versículo 1 é um convite para a gente ajudar a pessoa a ser restaurada. Quando ela tropeça no pecado, ela entra num cenário de queda espiritual e ela precisa ser restaurada. O texto diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se você não sabe o que fazer quando alguém do seu lado, alguém que você ama, tropeça na jornada espiritual, peca, falha, esse texto vai dizer: olha, vocês que são espirituais, vocês precisam com mansidão chamar essa pessoa e encorajar a mudança. Só que ele ainda fala o seguinte, ele diz: mas cuida você
para você fazer isso com um coração humilde, porque você pode vir a tropeçar. Então, é um ensino a lidarmos dentro da comunidade espiritual, quando alguém tropeçar, não julgando, não acusando, mas nós somos iguais, porque hoje ele caiu, mas ele precisa de ajuda, amanhã eu posso cair e eu preciso dessa ajuda. Então, uma exortação aqui, um convite a nós conduzirmos a restauração do irmão. E no versículo 2 ele diz o seguinte: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, levem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei. Aqui o princípio é que nós restauramos as pessoas pela lei do amor, porque a lei, o cumprimento da lei é o amor de Cristo entre nós. Ele nos mandou amar acima de tudo a Deus e uns aos outros, e quando nós amamos, nós cumprimos essa lei. Mas ele vai dizer também que nós somos convidados a, enquanto alguém está sofrendo, Shane, passando por lutas, dificuldades, e todos nós aqui passamos por esses momentos, ele diz o seguinte: apoie o seu irmão carregando o fardo dele, porque o fardo do meu irmão não é pesado para mim, ele é pesado para o meu irmão, e quando a gente divide, realmente fica leve para todo mundo. É uma experiência riquíssima multiplicar todo esse amor nessa dimensão uns aos outros. Eu acho que quando Jesus foi embora, né, e vai voltar, e ele deixou o corpo dele aqui, são membros do mesmo corpo, juntos, unidos, debaixo de uma sua cabeça. Imagina um pedaço desse corpo dizendo: mas eu não quero ajudar o resto, é só eu, mas eu quero receber nutrição e tudo do corpo, mas não quero fazer parte. Quer dizer, é algo gangrenoso, né? Uma coisa que não funciona, né? Algo que tem que ser amputado até. Eu acho que a seriedade desse texto aqui, que diz assim, ao contrário. Agora a gente chega para as palavras de esperança, olha só. O que é o contrário de tudo aquilo que foi falado? Em vez de ter um coração perverso, né, incrédulo e que é endurecido, o que Deus quer para nós, e edificando uns aos outros nós vamos ter, é um coração santo, cheio de fé, moldável, que se aproxima de Deus e vive livre do pecado, não enganado pelo pecado. Esse é o contrário. E a vontade de Deus para nós, o comando desse texto é isso: viva ao contrário, né? Mas o caminho de viver ao contrário é negar-se a si mesmo, ao ponto de você dizer: olha, em vez de só querer ser encorajado, eu vou deixar a minha vida ser uma fonte de encorajamento uns aos outros. Falando exatamente desse tipo de coração, esse novo coração que a gente ganha quando a gente entra, né, no Santo dos Santos, com a liberdade que Deus nos deu, do véu rasgado, se aproxima, está em Hebreus 10, a partir do 19 ao 22, ali a gente vê essa verdade. Mas no versículo 22 especial, fala assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele fala sobre essas três situações do coração antigo, que antes era perverso, se afastava do Deus vivo e era incrédulo. Agora fala de um coração que se aproxima, que é sincero e purificado, e fala de um conteúdo cheio de fé. É esse coração que Deus nos dá como igreja para estarmos unidos como um corpo e para multiplicarmos, né? Amém. E esse coração, Martinha, Tércio e Michele, é o que Deus está multiplicando aqui na Monte Serra, né? Tem um outro texto que não entrou aqui, que o Tércio escolheu vários textos, mas a gente não incluiu todos, né, por causa do nosso tempo, mas uma dizia assim, que vocês já estão fazendo isso. Eu creio que vocês já estão fazendo. Nós estamos, olha só, pessoas sendo batizados, crianças sendo dedicadas a Deus. 1 Tessalonicenses 5:11, procura em casa, é um bônus, né? Pode levar esse versículo para casa aí para procurar. Mas saiba que Deus já está fazendo isso aqui entre nós. Eu queria chamar o Paulo. Pode vir aqui, Paulo. O Paulo, enquanto ele está chegando, eu vou fazer uma pequena entrevista com ele. O Paulo, alguém talvez se lembre, ele foi batizado aqui alguns meses atrás. O Paulo já pediu permissão para eu falar com ele, dar um breve relato da vida dele. Ele é o traficante da nossa vila, lá em Gravataí, por muitos anos. Passou um bom bocado da vida dele na cadeia, depois saiu. E foi o cara mais perigoso da nossa... Pelo menos todo mundo temia ele lá na nossa vila lá.
mas sabe que hoje ele também é um dos caras mais perigosos de Gravataí para o inimigo. Para o inimigo. Porque o Paulo tinha uma célula lá em casa, né? Tinha uma célula e uma menina dessa célula, a Aline, começou a trabalhar na casa do Paulo e começou a falar palavras de esperança lá para a vida da família dele. E chegou um dia onde ele ouviu falar da restauração do nosso casamento, eu e a Michele. Isso aqui, nós estamos falando sobre 2008. E ele chegou lá em casa e disse assim, olha, China, eu não vou usar todas as palavras dele, porque ele pode falar em outro momento, mas ia acontecer um desastre. Ele disse, olha, eu vou vir falar contigo primeiro, antes que eu faça isso, porque eu vi que você restaurou o teu casamento. Então, nesse contexto, através de alguém da nossa célula, ele foi trazido, entregou a vida a Cristo. Paulo, eu tenho uma pergunta, e hoje é um seguidor de Cristo? Está aqui com o filho dele, está aqui com... Tem uma amiga visitando aqui contigo? Tem. Quem é que está aqui contigo hoje? Não, ela... É uma visitante? Eu convidei ela há uns 3 meses atrás e hoje ela tá aí? apareceu aí. Olha, bem-vindo, você que está aí, ó. Está lá atrás. Ó. Silvia. Ela não sabe nada, sabia nada da minha vida. Certo. Que bom. Paulo. Tá ela e o esposo dela. Que legal. A família visitando aí, graças a Deus. Que legal. O Paulo pergunta para ti. Não sabia nada. Desculpa, não. Mas agora é de Deus esse cara. Não sabia nada, né? Paulo, é o seguinte. Hoje, você foi na célula lá, ele está sendo incluído numa célula de Gravataí. Pessoal de células de Gravataí, levanta a mão, ó. Olha, ele foi lá, gostou muito daquela célula lá, das duas, né? Mas tem uma que tem um galpão lá atrás, né? Galpão gauchesco. Falou que foi muito legal aquele momento. Então, e o discipulador também, já falei com ele lá para te incluir, né, no discipulado. Paulo, como é que é ser recebido? Antes você tinha grupos de amigos, se reunia nas esquinas, que eu passava 2 horas da manhã e dizia, ó, tá ali o pessoal do Paulo. Mas hoje é um outro grupo. E como é que é esse novo grupo? Esse novo grupo, para mim, é uma bênção de Deus, porque ali é só bondade que existe. E no grupo que eu vivia antigamente, não existia bondade. Era um querendo, assim, ó, comer o outro. Então, hoje, é uma bênção de Deus estar nesse grupo. O Paulo, glória a Deus, o Paulo, um cara autêntico. Eu dou graças a Deus por sua vida, Paulo. E queremos agradecer tudo que Deus vai fazer na tua vida, tá bom? Obrigado. Vamos olhar. Glória a Deus. Quero voltar ali naquele texto. Nosso texto dos slides ali. O contexto de que se hoje, ali no versículo 15, né? De Hebreus 3, diz assim, enquanto tiver um dia que se chama hoje, e o próximo versículo ali para baixo diz assim, não endureça seu coração hoje. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? E nós temos uma pergunta, e daí para hoje? Bem baseado no que a gente acabou de presenciar na vida do Paulo, na vida daqueles grupos que foram representados no vídeo que foi falado. Hoje, talvez você veio aqui e você dizer, olha, hoje eu quero ter um coração santo. Eu quero ter um coração cheio de fé, moldável, um coração que se aproxima de Deus e não é enganado pelo pecado. Talvez Deus te trouxe aqui para fazer essa decisão hoje. Nós queremos entrar junto contigo. Não vai caminhar sozinho. Eu quero que esse primeiro momento, nós vamos ter 2 convites. O primeiro momento, e daí, que quer dizer, nós escutamos tudo esse negócio, vivemos 2 vídeos muito legal. E daí, que diferença vai fazer na vida da gente? O primeiro convite é para a salvação hoje. Hoje é o dia da salvação, diz outro texto. Hoje é o dia de entregar a sua vida a Cristo. Não saia daqui sem fazer isso. Talvez você veio como visitante hoje, ou está vindo faz tempo, mas você ainda não fez aquele compromisso. Eu quero te dizer, olha, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de ter um coração ao contrário, que em vez de ser todas aquelas outras coisas, é santo, cheio de fé, moldável, que se aproxima de Deus e nunca mais vai ser enganado pelo pecado. Esse é o dia de hoje. Tem alguém aqui que diz, eu quero tomar posse desse dia de hoje, entregando minha vida a Cristo. Estamos orando, você que conhece Cristo faz tempo, orando agora mesmo. Mas você que diz, olha, eu quero isso na minha vida, eu não tenho ainda, eu quero hoje isso. Levanta a sua mão aí, que Deus está falando contigo. Quem
Quem está ouvindo de Deus que precisa entregar sua vida a Ele hoje? Pode levantar sua mão aí onde você está. Nós queremos orar contigo. Quem é que Deus está tocando hoje? Sim. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Tem mais alguém? Hoje é o dia da salvação para você. Glória a Deus. Segundo convite. E daí? Encorajem-se uns aos outros. Como é que talvez a gente não tinha percebido ainda que a conexão de viver uma vida de encorajar-se uns aos outros estava no miolo da vida cristã, que separa aqueles que têm um coração perverso, coração incrédulo, daqueles que estão seguindo com fé Deus. Talvez você não tinha feito essa conexão ainda. Talvez estava ali endurecido de coração, não se entregando, porque a gente sabe que aqui nós estamos celebrando 83 grupos, mas tem muito mais pessoas aqui que não estão incluídos ainda. Talvez você é uma dessas pessoas que ainda está resistindo. Você diz, olha, mas eu não sei, por que eu tenho que ir lá e envolver minha vida? Domingo já está suficiente, mas o nosso convite agora é para hoje. Hoje eu quero começar a viver esse negócio de encorajar e ser encorajado uns aos outros. E se isso é você ainda não faz parte de uma célula, mas eu quero fazer parte, quero viver essa aventura juntos. Se isso é você que está aqui hoje, você nem sabe como vai ser, onde vai ser essa célula, ou como é que vai acontecer, mas você está disposto a hoje viver isso, quero pedir para você, aqui, com força e coragem, ficar em pé onde você está, porque nós vamos orar para você. Deus vai incluir pessoas em células hoje. Pode ficar em pé onde você está. Deus está dizendo, olha, eu quero me incluir nessa história de encorajar-se uns aos outros. Tem alguém aqui? Amém. Ali atrás tem mais gente aqui. Mas pode ficar em pé onde você está. Queremos orar por vocês, pessoas de coragem. Olha, eu quero fazer parte dessa jornada de hoje. Amém. De repente você já está incluído, mas não está vivendo ou valorizando como podia. Você diz, olha, Shane, eu estou incluído numa célula, mas eles não sabem porque eu quase que não apareço lá. Ou talvez eu estou incluído, mas eu não me entreguei ainda para que minha agenda possa ser incluído assim para discipular alguém. Eu ainda não tenho valorizado esse negócio, mas eu quero hoje. Eu quero ser um discípulo e eu quero discipular. E hoje eu estou disposto a botar, eu não sei como vai ser, quem vai ser, mas meu coração está aberto. Hoje eu quero fazer esse compromisso. É você? Levanta onde você está, queremos orar contigo. Eu quero ser um discipulador, eu quero ser discipulado. Ainda não estou vivendo um ou dois desses aí. Levanta onde você está, eu quero orar por vocês aí hoje. Vamos nos levantar agora, todo mundo. Nós vamos ter uma música aqui. Se Deus tocou no seu coração, eu, Tércio, Martinha, Michele, vamos estar aqui para orar com vocês. Hebreus capítulo 3, versículo 15 faz um convite para hoje. Diz assim: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos entregou hoje para viver. Ele pode entregar o amanhã ou depois de amanhã, mas o que importa é que hoje Ele nos entregou, estamos respirando. E as decisões da vida, amado, eles não são dadas para amanhã, são dadas para a gente decidir hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui à frente. Louvado seja Najara. Louvado seja Conceição. Louvado seja a vida de cada uma de vocês aqui, que hoje está dizendo, eu quero tomar uma decisão hoje. Nós vamos terminar de cantar essa canção e realmente eu queria que você entendesse o que Jesus está dizendo hoje para você. Deus criou você para amar em duas dimensões. Para receber dele o amor. Você não encontra amor em outro lugar. Não é num prédio, não é numa religião. Você encontra o amor numa pessoa que tem nome, chama Jesus, porque Ele é amor. E hoje de manhã Deus o trouxe aqui para entregar esse amor gratuitamente para você. Ele comprou esse amor através do próprio sangue.
Ele conquistou esse direito de me amar. Você é chamado para ser amado por Deus. Mas Deus nos criou para repartir esse amor, para entregar esse amor no mundo, gratuitamente também, da maneira que nós recebemos. Por isso, hoje de manhã nós temos 2 convites. O primeiro é para você que deseja receber esse amor direto do Cristo vivo. Se Jesus nessa manhã falou ao seu coração, não endureça o seu coração. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero ter um encontro contigo hoje. Eu quero receber o perdão dos meus pecados hoje. Eu quero ser perdoado hoje. Eu quero receber o amor pleno hoje no meu coração. Igreja, você que faz parte desta igreja, mas você não está vivendo o amor na dimensão que Deus quer, que é em comunidade, repartindo o amor numa célula, pelo discipulado, sendo discípulo e fazendo discípulo. Sai do seu lugar e vem também. Não endureça o seu coração. O que Deus está nos oferecendo hoje aqui tem nome, gente. É amor. É amor fluindo no nosso meio. É recebendo e entregando. Recebendo e entregando. Dá a mão para quem está perto de você, como família, como povo de Deus, como igreja. Quero convidar você, amado, nessa manhã, a realmente dizer: Senhor, usa a minha vida, Pai. Senhor, eu preciso multiplicar o Teu amor nessa cidade, Pai. Eu preciso ser o agente de multiplicação desse amor na minha casa, Senhor. Sobre a vida do meu marido, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. Você que é filho, sobre a vida dos seus pais. Você que é viúva, divorciado, solteiro. Diga: Senhor, usa a minha vida, Pai, para multiplicar esse amor por onde eu andar, com as minhas amigas, meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Diga: Senhor, usa-me, Pai. Usa-me, Senhor, usa-me no poder do Teu Espírito, Senhor. Porque esse amor não pode parar na minha vida, Deus. Esse amor não pode parar na minha vida. Deus, o Senhor tem nos enchido desse amor. Pai, eu quero louvar por essas vidas que estão aqui na frente, dizendo: eu quero Jesus. Que a partir de hoje elas possam experimentar o poder da vida de Cristo. Muda o destino delas hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Uma nova vida, novos valores, novos relacionamentos, um novo olhar da história. Tira a culpa, Senhor. Tira sentimentos de acusação. Que pelo sangue de Cristo Jesus eles sejam hoje perdoados e lavados, purificados, como a Tua palavra nos garante, Senhor. E que possam receber a vida que vem pelo Espírito de Deus, habitando em seus corações. Que eles sejam discípulos do Senhor Jesus. Que eles conheçam a dimensão, a profundidade, a altura, a largura, ó Deus, deste amor em Cristo Jesus. Que eles sejam discípulos que vão repartir esse amor. Pai, que como igreja nós possamos amá-los também. Pai, que como igreja nós possamos, por onde pisarmos nessa cidade, os nossos pés, nós possamos abundar em amor nas vidas que estarão à nossa volta. Seja no trabalho, Senhor, seja na vizinhança, seja dentro da nossa própria casa. A propósito, começa tudo dentro da nossa casa, Pai, de dentro para fora. Que o Teu amor seja tão poderoso dentro da nossa casa, fluindo através da nossa vida, que ninguém resista a esse amor. Pai, levanta esta igreja, juntamente com a igreja viva do Senhor Jesus em Porto Alegre. A Tua igreja espalhada nessa cidade, no Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul, ó Deus, possa experimentar a bênção da presença de Cristo vivo, o Deus de amor, o Deus que é o amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Vou chamar o Zé Luiz aqui, quero chamar a Martinha, quero chamar a equipe pastoral para vir aqui à frente, maridos, esposas também, aqui da sede, podem vir. Amado, à medida que Deus vai fazendo multiplicações no reino dele, Ele vai também nos chamando para nos prepararmos melhor para isso, amém, gente? Certo? Lá no teu mundo profissional, no teu universo, onde você trabalha, para que você possa continuar multiplicando aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você precisa ser capacitado para isso, certo? Sim ou não, gente? Você não pode parar no seu crescimento. Então, Zé vai nos conduzir nesse momento aqui especial. Eu peço que você que está pensando em ir embora agora, segure mais um pouquinho. Nós temos uma comunicação importante a fazer hoje de manhã. Já fizemos isso ontem.
no nosso encontro aqui com os líderes de célula. E é importante que você ouça diretamente aqui da parte da diretoria, do conselho da igreja, dos pastores, da equipe pastoral, que você ouça isso diretamente. Mas os detalhes você vai ter que ouvir por causa do nosso adiantado da hora aí, vai ter que ouvir através do líder da sua célula que esteve ontem aqui. Deixa eu fazer um pouquinho de história, prometo que não vou me alongar, mas há 15 anos atrás, mais ou menos, né? 15 anos atrás, eu já fazia parte da comissão de sucessão pastoral, um nome bem batista, né? Comissão de sucessão pastoral, que estava encarregada de convidar o pastor da nossa igreja. Foi assim que nós entrevistamos muitos pastores e tal, e um belo dia, num retiro lá em Gramado, era um retiro de toda a igreja, nós conhecemos o pastor Tércio e a Martinha. Ele foi o preletor daquele encontro, e a igreja se apaixonou por ele, mas ele era o pastor de jovens da primeira igreja batista de Curitiba, e para nós então era um sonho muito distante. E de qualquer maneira nós oramos. Eu hoje vi o irmão Milton aqui, não sei se ele ainda está aqui, não. Mas aqui há outras pessoas que estavam naquela época. Nós nos apaixonamos por ele e tudo, mas era um rapaz, ele tinha 29 anos e um futuro todo pela frente. E uma das coisas que a gente, eu vou cortar um pouco da história, mas uma das coisas que a gente tratou com ele é que ele poderia vir para a igreja, que nós o ajudaríamos na sua preparação, porque ele se dizia ainda jovem, a gente sabia que ele era realmente jovem, tinha que fazer doutorado, pós-doutorado, mestrado e essas coisas todas, né? Mas foi assim então que ele fez mesmo, de fato. Depois ele fez doutorado e a igreja o apoiou nisso. Enfim, foi uma experiência riquíssima. São 15 anos que a igreja está crescendo junto, e eles estão crescendo na presença de Deus, estão crescendo intelectualmente, espiritualmente. A igreja tem se beneficiado disso. Esta equipe que aqui está, ela também é fruto, certamente, deste crescimento. E no tempo de Deus, essa equipe está muito preparada, e nós estamos aqui todos muito prontos para esta questão de dividir, de espalhar o amor de Deus. Bom, mas em relação ao pastor Tércio e a Martinha, durante esse período todo eles tiveram uma frustração muito grande, que foi a de não dominar a língua, o inglês, dominar essa área da nossa vida que é tão necessária e tudo. Eles fizeram várias tentativas, a gente não vai entrar em detalhes, mas eles tentaram começar curso no WhatsApp, no IASG, ganhavam bolsas. Pessoas que fazem parte aqui da igreja e que estavam nesses cursos, levavam eles para lá. Nós temos professores, tem aqui o pastor Shane e a Michelle, que são professores, são americanos, estavam com toda a disposição para ensinar para eles inglês, mas eles nunca conseguiram, diante do envolvimento deles com a obra, que faz com que eles não consigam. Eles já dormem poucas horas por dia, acordam cedo, vão dormir tarde, nunca tiveram limitações para atendimento, e muitas vezes eles perderam a oportunidade de aprender a inglês. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, o pastor Tércio passou por uma experiência muito forte, que foi a de que um pastor aqui de Porto Alegre, pastor Neander, abrindo o seu coração, ele disse assim, olha, era uma plateia só de pastores, num congresso deles, numa convenção, foi na convenção, pastor? Foi, né? Ele disse assim, olha, não deixem para a sua aposentadoria o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Ele deixou, o pastor Leandro estava com 70 anos ali, e ele disse assim, eu deixei para realizar muitas coisas sonhos, que eu fui adiando e dizendo, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. A minha esposa adoeceu 6 meses antes de eu me aposentar, e faleceu 6 meses depois de eu me aposentar. Agora eu não posso fazer os sonhos que eu tinha projetado para a minha aposentadoria, porque ela já não está mais aqui. Aquilo pegou fundo no coração do pastor Tércio,
E ele sabia que ele tinha uma pendência de ministério, de realização, de entrega de um sonho com o Senhor. E naquele momento ele tomou essa decisão. De algum jeito eu vou aprender inglês, porque isso faz parte da minha formação, é necessário para o crescimento do reino, é necessário para o crescimento da igreja, porque assim eu vou ganhar novos horizontes. E assim então ele me procurou naquela época, não sei se como amigo, como presidente da igreja, ou como alguém que tem idade para ser pai dele. Mas o fato é que nós conversamos, então ele disse que estava repartindo comigo aquele sonho, e como é que eu via, e ele já tinha falado com a Martinha, de sair fora do Brasil, e fazer então um curso, fazer um período de imersão mesmo do inglês. E ele já tinha inclusive um projeto que envolvia ir para a Ásia. Há algumas escolas para estrangeiros nas Filipinas, na Malásia. Depois, quando nós estivemos na Coreia, em seguida o pastor Tércio também esteve lá, foi à China, e lá na China ele se encontrou lá com a igreja, com uma das igrejas lá perseguida, né? E ali ele teve uma experiência muito forte de Deus mostrando para ele a necessidade. Ele teve que pregar em português para o nosso missionário lá na China, que é o bom, não vou falar o nome dele aqui porque ele tem restrição lá, mas vocês sabem que eu estou falando. Então esse missionário teve que traduzir para o inglês, e uma mocinha chinesa, uma irmã nossa, traduzia então do inglês para o chinês. Imagina, do português para o inglês, do inglês para o chinês, para ser pregado. Então é muita coisa. Ali ele teve mais um momento assim de consciência de que precisaria fazer esse curso. Bom, de lá para cá as coisas evoluíram muito. O sonho foi mudando. Ele não sentiu paz em ir para as Filipinas, nem lá para aquela região da Ásia. Daí disseram para ele que ele teria que ir para Londres, mas ele e a Martinha orando não sentiam paz nisso. Uma sociedade consumista, uma coisa que poderia parecer outra coisa. Finalmente ele então recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, para Atlanta, onde ele teria a chance de fazer um curso ali por 8 meses, 10 meses, não sei, fazendo uma imersão mesmo, um inglês segunda língua para estrangeiros, para ficar versado mesmo e voltar de lá falando inglês. Ainda ali houve uma certa resistência da parte deles, mas esteve aqui na nossa igreja em fevereiro deste ano o pastor Page. Eu não sei se tem uma foto do pastor Page aí para vocês se lembrarem, porque este é um marco muito forte do que aqui está o pastor Page. O pastor Gaiki foi quem traduziu do inglês para o português uma palestra que nós ouvimos aqui, uma pregação, foi muito marcante. Eu me lembro até hoje das palavras dele, foi muito forte mesmo. Pastor Page é o diretor, é o reitor da maior universidade batista do mundo. Fica o nome dela é Western South, né? Fica no Texas, perto de Dallas, entre Dallas e Euless, em Fort Worth. Não, nem sei pronunciar direito isso, mas é um seminário muito forte ali, muito grande. Eles têm um campus enorme ali. E eles então, quando o pastor Page esteve aqui, eles foram almoçar. Saíram daqui no culto da manhã, foram almoçar numa churrascaria aqui perto e tal. E ali naquela conversa de traduzindo para lá, traduzindo para cá, o pastor Page disse: olha, eu gostei muito da igreja Monte Serra, uma igreja viva, uma igreja que está pujante, a gente sente isso, mas diz para ele aí que ele precisa aprender inglês. Foi assim que o pastor Gaiki falou para o pastor Tess: vocês, se não, olha a palavra do pastor Page, se não vai atrapalhar o que Deus está querendo fazer na vida de vocês. Foi assim então que ele se sentiu tocado. Foi assim também que ele ficou naquela relutância entre Atlanta, que era um convite com 50% de bolsa,
e para ir para lá, e com muito do seu custo subsidiado pela Universidade lá de Atlanta, ficou ali naquela relutância, até abril desse ano. Em abril desse ano, o pastor Page se lembra, eles não queriam muito ir lá para a Universidade do Texas, porque lá não era o inglês segunda língua, lá era um inglês para estrangeiros, com vistas à formação para o seminário. Portanto, um pouco diferente do que o pastor Tércio e a Martinha estavam procurando. Mas o pastor Page comunicou, pediu para o pastor Brent, para ele então fazer o convite oficial para o pastor Tércio de que eles estavam começando agora o curso de imersão de inglês segunda língua, estavam convidando o pastor Tércio, a Martinha, as crianças, as duas filhas, para irem para lá por um período de 8 meses, para um curso de imersão, numa casa que eles chamam de casa presidencial, porque é uma casa cuja decisão de quem vai morar lá, e a decisão é do presidente, que é o pastor Page. Por isso eles chamam de casa presidencial, uma casa mobiliada, desde o lençol da cama até tudo que é necessário, até o primeiro rancho para quando eles forem. E mais do que isso, ampliaram a bolsa de 50% para 100%, uma bolsa totalmente às escusas, por conta da universidade, porque eles serão os primeiros alunos desse novo curso da universidade, que é o ISL, o inglês segunda língua. Então, à medida que essas coisas iam acontecendo, havia uma troca de e-mails, e eu estava participando disso porque o pastor me deu esse privilégio, essa honra de compartilhar com ele esses passos. A gente ia vibrando com as vitórias, ia vibrando com o mover de Deus, e mais do que isso, cada vez mais confirmando, porque era tanta, se colocasse um algodão ali para molhar em volta e não molhar o algodão, certamente ia acontecer isso. Se fizesse o inverso também, tudo que se pedia, tudo que se dizia para Deus, quem sabe confirma mais uma vez, se houver tal coisa, quem sabe, todas essas coisas Deus foi fazendo. Foram provas e provas de que essa era a vontade de Deus, de que isso era o que ele tinha de sonho, confirmando os sonhos do pastor Tércio e da Martinha. É assim então que nós estamos comunicando que a partir de janeiro do ano que vem, durante 8 meses, nós não teremos o pastor Tércio e a Martinha, nem a Laila, nem a Radassa conosco. Eles vão estar nos Estados Unidos fazendo um curso de imersão, voltarão de lá falando inglês, vão falar português também, né? Espero. Continue. Muito bem. Então eu quero pedir a todos que levante, que fique de pé, que estenda a sua mão aqui, porque nós queremos abençoar essa ida. Vou pedir ao pastor Tércio e a Martinha que venham aqui, se pudesse ajoelhar, e aos pastores também. Uma coisa que nós falamos ontem e que é muito importante entender é o seguinte: no tempo de Deus, o Kairos de Deus, lembra que nós aprendemos sobre isso aqui? No tempo de Deus, Deus preparou uma equipe de pastores que a igreja ama tanto, que a igreja respeita, que a igreja espera por ouvi-los. Hoje a gente teve uma demonstração aqui do pastor Shane, falando com tanta propriedade. Eu pensava ali na minha cadeira, que bom, Senhor, que bom que o Senhor tem feito isso. Mesma coisa com o pastor André, com o pastor Leandro, com o pastor Ranulfo, com o Júnior, que não está pode estar aqui hoje de manhã, porque está doente. Mas, enfim, uma equipe que Deus preparou nos últimos anos, de tal maneira que eles têm todas as condições, todas as condições de substituir o pastor Tércio nesse período, revezando entre si e assumindo entre eles, já que eles têm esta unidade tão bonita, tão linda de se ver, revezando entre si essa responsabilidade. E que o povo respeita, que o povo vê, que o povo ama. Então, eu vou pedir a eles, eu vou pedir ao pastor Ranulfo que faça uma oração agora aqui pela vida deles, e ao mesmo tempo pedindo a bênção sobre eles nesse período que eles estão falando. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor,
posso falar em nome da equipe aqui. Obrigado, porque o Tércio e a Martinha para a gente é realmente uma referência de liderança. Gente que ama o Senhor, que tem passado isso para o nosso coração. A gente tem tanta paz nesse envio deles ali para os Estados Unidos, de que eles vão crescer em direção à tua vontade. É desconhecido para a gente o que o Senhor quer fazer aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas nós sabemos que nós estamos crescendo e vamos crescer mais, e os teus filhos precisam receber a porção que o Senhor tem para eles ali. Nós queremos, como equipe, abençoá-los nessa manhã com a tua igreja, com a mão estendida, a vida do Tércio, da Martinha, da Laila, da Radassa. E nós pedimos que o teu Espírito possa capacitá-los nesse tempo, ó Deus, aonde o Senhor vai derramar tanta coisa nova, tanta coisa linda do teu Espírito para eles, e que isso vai respingar, isso vai ser repartido com a gente também. Então nós estamos felizes por isso, mas ao mesmo tempo com o sentimento de que eles vão, mas nós vamos estar muito próximo dos teus filhos. Nós queremos abençoá-los nessa manhã, pedir que o Senhor os guarde, que o Senhor realmente possa, ó Deus, fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer por meio deles, ó Pai. Nós os abençoamos nessa manhã e somos agradecidos pelo teu Espírito. Que o teu mesmo Espírito possa derramar isso sobre a vida da tua igreja. O mesmo sentimento que veio no nosso coração possa, ó Deus, cair no coração do teu povo. Nós clamamos e oramos por isso, no poder, na autoridade do nome de Jesus, para tudo aquilo que eles vão precisar viver de adaptação. Laila, Radassa, nós já antecipamos, Pai, pedindo o teu cuidado sobre eles. Nós oramos agradecidos no poder, na autoridade do nome de Jesus. Amém. A gente tem clareza de que Deus moveu isso, moveu mesmo, as coisas vieram até nós. Mas eu queria deixar claro uma coisa para a igreja. Meu coração e da Martinha tem clareza que o inglês não é o alvo. Nós somos cidadãos do reino. O inglês é só ferramenta para a missão que Deus tem para nós. São 21 anos de ministério e a sensação é que a tampa precisa ser levada para encher mais coisas de formação da nossa vida para a missão que Deus tem. É um período de janeiro a agosto de 2016. Na terça-feira é a reunião da equipe pastoral. A gente vai continuar fazendo essa equipe por Skype, essa reunião, porque hoje a tecnologia nos deixa muito perto de tudo, não é? Mas o que a gente sabe, mais importante do que saber que nós estaremos por Skype, acompanhando todo o processo em 8 meses, é saber que a igreja pertence a Cristo Jesus. E que a cabeça da igreja é Ele, não é o Tércio e a Martinha. E de que o reino é dele, não é nosso. E que Deus vai continuar multiplicando. Pensamos falar hoje, mas logo hoje no culto de multiplicação, sim. Porque multiplicação é crescimento, é desenvolvimento, é avanço, é expansão, interno e externo. Então tudo isso vai redundar, eu creio, em multiplicação do reino de Deus e para a glória dele. Amém? Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.